A paz do Senhor Jesus, seja conectados pela palavra de Deus. Bem-vindo ao Conectados pela Palavra. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher excepcional, uma mulher extraordinária, uma mulher ao mesmo tempo que foi tão extraordinária, era tão simples como eu, de repente como você que está me assistindo, na qual ela tinha o nome de Ana, que foi mãe do profeta Samuel. Não só um profeta, mas também um juiz e um sacerdote. Bem, no capítulo 1, nós vamos resumir a história de Ana. Vai dizer a palavra que Ana era casada com Eucana, e Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. E essa família de servos de Deus, de ano em ano, eles iam a Siló a sacrificar a Deus, ou seja, a adorar ao Senhor. Só que toda vez que eles iam a Siló, Penina, a sua rival, implicava com Ana. Por quê? Porque Ana não tinha filhos e Penina tinha muitos filhos. E isso entristecia muito o coração de Ana. Vai dizer a palavra que quando eles vão a Siló, eles vão ofertar ali um sacrifício a Deus e eles podiam comer esse sacrifício, daquilo que sobrasse. Então, Eucana lhe dava uma porção para Penina, para os seus filhos, para suas filhas. Mas para Ana, ele dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Ele amava demais a Ana, porque Deus havia encerrado a madre de Ana, ou seja, Ana era estéril. Mas Ana estava triste, Ana não queria mais comer, não queria mais beber, Ana só vivia chorosa, amargurada de espírito. E Eucana vai questionar isso a Ana. E vai dizer assim: Ana, você tá assim chorosa, triste? Eu não te sou melhor do que 10 filhos? Eucana não entende a aflição de Ana, porque quem entende a sua aflição é você e o Senhor, mais ninguém. E muito mais o Senhor do que você mesmo. As pessoas não entendem, elas vão te observar externamente, elas vão te avaliar, elas vão dar palpites, mas elas não vão entender de fato o que se passa dentro de você. Assim como Eucana não entendia o que se passava dentro de Ana. Ana queria ser mãe e o marido não podia substituir esse sonho de Ana. E aí vai dizer a palavra que ela vai ao templo, Ela vai no lugar certo, ela vai chorar no lugar certo. E ela vai ao templo porque ela é muito mal compreendida pelo seu esposo. Gente, tá um barulho aqui de galo e de pintinho, porque a gente cria galo, galinha, tem um monte de pintinho. Mas vamos lá, vamos perder o foco por causa disso não. E ela vai ao templo, vai dizer que ela persevera em oração. E ela tá muito triste, então ela tá amargurada de espírito. E ela já não consegue falar uma oração audível, porque creio eu que era tanta dor, que ela não conseguia mais falar, Era muita dor, que aquilo embargava a sua voz e ela mexia somente os lábios. E aí quem olha para ela? O sacerdote Eli, exatamente o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli fica olhando para ela e também não compreende ela, como Eucana também não compreendeu ela. E fala assim: mulher, aparta de ti o vinho, ou seja, para de beber, mulher, larga essa bebida. E ela fala assim pro sacerdote Eli: olha, meu senhor, não me confunda com uma filha de Belial, ou seja, uma mulher sem moral, filha de demônio, porque eu não sou assim. Eu vim aqui para mostrar para Deus a aflição da minha alma. Mas sabe por que Eli não entendia ela? Porque Eli não ouviu a oração de Ana. Eli não sabia do voto que Ana tinha feito ao Senhor. Vai dizer a palavra em 1 Samuel, no versículo 11, olha a oração de Ana. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes à aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres o filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e na sua cabeça não passará navalha. Eli não sabia dessa oração, então ele interpretou mal Ana. As pessoas não conhecem a sua intimidade com Deus e te interpretam mal por isso. Uns vão achar que você é exagerada na adoração, outros vão te chamar de, como já me chamaram, de beata, ou seja, beata no dicionário informal é a pessoa religiosa demais. As pessoas não entendem a sua gratidão.
E Ana estava colocando exatamente isso: Senhor, eu entendo porque eu sou estéril, porque o Senhor quis assim, mas se o Senhor atender a minha oração, eu faço um voto ao Senhor, eu entrego esse menino na tua presença. Olha que pedido estranho para muita gente, mas extraordinário para quem é servo do Senhor. Você pode pensar assim: poxa, ela era estéril, ela vai ter um filho, apenas um único filho, e ela não vai ter o desfrute de ver esse filho crescer, de repente de arrumar uma esposa, de sentar na mesa no domingo, né, de fazer um passeio com ele. Não, ela não teria, porque o propósito na vida de Samuel era muito maior, e nem Ana entendia isso, nem Eucana e nem o sacerdote Eli entendia isso, né? Então ela vai fazer esse voto diante do Senhor. Toda vez que você fizer um voto, cumpra, porque voto com o Senhor é coisa séria. E Ana era uma mulher séria, era uma serva de Deus, e ela vai cumprir com esse voto. E aí vai dizer a palavra que ela sai do templo depois de ser incompreendida pelo sacerdote ali. Ela explica: olha, a tua filha está amargurada. Aí ele fala assim: vai em paz e que Deus de Israel conceda a tua petição. Vai dizer a palavra que Ana vai, e aí Ana já muda o semblante. Eu imagino uma Ana mais corada. A Ana começa a beber, a Ana começa a comer. Ana já não é mais aquela mulher amargurada, ela já não está mais triste, vai dizer a palavra de Deus. E é desse jeito, você precisa estar dentro do corpo, dentro do templo, para aprender a congregar. Quando nós entramos no templo e ouvimos a palavra de Deus, quando nós colocamos as nossas ansiedades diante aos pés do Senhor, a gente entra de uma forma e sai de outra. Isso é muito profético, isso é bíblico, porque o Senhor fala assim: lança sobre mim as vossas ansiedades. E era exatamente o que Ana estava fazendo, lançando diante do Senhor as ansiedades dela, as aflições, as amarguras. Então não adianta compartilhar muitas das vezes com o marido, nem com a pessoa mais íntima espiritualmente que você tem, porque tem problemas que é tão íntimo, que é só o Senhor que vai resolver isso por você. Não estou desmerecendo ao pastor ou a sua liderança, mas tem coisas que você precisa ter discernimento espiritual para entender que é uma particularidade entre você e Deus, através daquilo que move o mundo espiritual, que é a nossa oração. E essa família era de servo do Senhor, então de ano em ano eles iam para Siló. No ano seguinte, eles foram para Siló, mas Ana não foi, porque Ana estava grávida de Samuel, já tinha tido de Samuel, e aí ela estava curtindo o seu ponto de partida como mãe. Era o primeiro filho, então ela estava ali olhando os primeiros passinhos, os dentinhos, e ela não foi ao templo porque ela estava ali cuidando de Samuel, que era um bebezinho. Então Samuel não foi, porque Ana não foi. E aí Eucana vai falar com ela: você não vai, né? Ela: não, eu estou desmamando o menino. Aí ele falou assim: não se esqueça do voto. Ou seja, é um servo do Senhor e ele entende que o voto é importante. E ela fala assim: Ana sabe o que está fazendo. Ela só está se deliciando no milagre. Quando você recebe o milagre de Deus, o que você faz? Você se delicia nele. Exatamente, você glorifica o nome dele. Ana estava com o milagre no colo. Ana se deliciava quando Samuel botava a boca no seu seio para mamar. Ana se deliciava no milagre chamado Samuel, quando Samuel começou a engatinhar, botar os primeiros dentinhos, chamar a Ana de mamãe. E é exatamente isso que nós fazemos, nos deliciamos quando o Senhor faz um milagre na vida de um parente nosso que desce as águas. Nós nos deliciamos quando esse parente começa a cantar um louvor. Nós nos deliciamos quando esse parente faz uma oração e nós ouvimos. Nós nos deliciamos no processo do crescimento desse familiar. E foi exatamente isso que aconteceu. Aconteceu que chegou o período de parar. Acabou o timame. O que Ana fez? Ana voltou para casa, agarrou Samuel e falou: não, esse é meu único filho e eu não vou dar ao Senhor. Não, muito pelo contrário. Ela leva ele ao templo e ela deixa no templo. Ela abandona ele? Não, negativo. Ela chega lá no templo e fala assim para ele: você lembra de mim? Eu sou aquela mulher, mas que eu não sou mais. Eu era amargurada de espírito, mas eu não sou mais. Eu era aquela que não comia, que não bebia, eu não sou mais. Eu era estéril, mas agora eu sou fértil. Entre linhas ela disse isso para ele: você lembra de mim? Eu sou aquela que veio aqui e orou. E Deus atendeu, e está aqui, ó, meu milagre. E vai dizer a palavra que Eli
Eucana e Ana glorificaram a Deus. Toda a congregação glorifica a Deus pela vida de um milagre, pelo surgimento de um milagre. E a nossa vida na presença de Deus é um milagre. Dia após dia, enquanto a torneira do oxigênio estiver aberta, é um milagre. Você que me assiste é um milagre. Eu que falo contigo, eu também sou fruto de um milagre. Nós somos fruto de um milagre. E Ana vai deixar Samuel no templo. E aí eu acho uma coisa tão interessante que ele fala assim: que Deus te abençoe e que Deus te dê mais filhos, na verdade, mais filhos para suprir a falta desse. Mas você acha que Ana largou Samuel lá? Hipótese nenhuma, porque a palavra vai dizer assim: ensina o teu filho no caminho que se deve andar. O que tem acontecido na nossa geração, na geração mimizenta e fracassada? Os pais falam isso aqui, ó: ensina o teu filho no caminho e joga a criança no caminho, e você é a criança que se vire. Aí cresce uma criança tímida na presença do Senhor, um jovem que não tem noção aonde é Antigo Testamento e Novo Testamento, não se desenvolve na leitura bíblica, não se desenvolve no ministério da pregação, não se desenvolve em nada. Sabe por quê? Porque eles não tiveram referências de pais e mães. Não tiveram, porque largaram, porque não é só levar a criança no templo. Ana levou Samuel no templo, mas vai dizer a palavra que de ano em ano, Ana ia lá levar uma túnica para Samuel. Ou seja, de ano em ano ela ia lá, levava um presente para Samuel. Ela não levava um objeto de adoração, mas uma túnica, né? Ela devia lá e conversar: meu filho, como é que tá as coisas, o seu trabalho, e aí? E é isso mesmo, tá no lugar certo. E eles deviam conversar, e Samuel perguntando: e aí, como é que tá meu pai, né, e os meus irmãos, deixando ele a par de tudo que está acontecendo lá na sua casa em em Ramá. E aí eu fico imaginando isso. Então Ana era muito presente como mãe na vida de Samuel. E Samuel entende que Ana fez o melhor que era para ele. E o melhor que uma mãe pode fazer para o seu filho é ser referência na vida dele. Não colocar no caminho do Senhor e deixa que a criança se vire. Você tem que estar no caminho junto com essa criança. Porque os pais vão na frente e as crianças vão atrás, te olhando e te imitando. Eu acho muito interessante um testemunho que eu vi, que uma mulher se tranca no quarto todos os dias para orar e os seus filhos não a incomodam. E quando alguém vai chamar o portão, eles dizem: minha mãe está orando. Olha a referência. Eles vão saber o que é uma vida de oração. Quando eles tiverem maturidade para entender, eles vão começar a orar. Eles vão ver as suas vestes. Olha, mamãe está na igreja com uma roupa, mas do lado de fora, mamãe está com outra roupa. Mamãe, ela na igreja toma santa ceia, mas de vez em quando ela toma uma cerveja. Tu acha que a criança não repara isso? E ela vai seguir ao teu exemplo. Exatamente o teu exemplo. Então seja um pai e uma mãe firme na rocha, firme na palavra de Deus. Aí sim você vai ser a referência, porque Cristo é referência dessa família. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar. E quem é o caminho? É Jesus, porque ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Então, se os pais não andam no caminho, vai ser bem difícil para os seus filhos entrarem no caminho. Depois, quando os seus filhos estiverem com 18 anos, aí é complicado. Tem que pastor faça milagre, tem que a igreja fique orando insistentemente. Se você tem a oportunidade de criar o seu filho no templo desde pequenininho, crie, mas vá com ele, seja a referência dele. E é exatamente isso que Ana fez. Ana foi a referência de Samuel, e Samuel cresceu. Mas é a palavra que ele ficava forte. E ele não ficava só forte porque ele crescia, porque é óbvio, a criança vai crescer. Samuel era saudável, mas ele crescia no espírito, em robustez. E naquele tempo, as visões não eram tão manifestas, porque vai dizer a palavra de Deus que as visões não eram tão manifestas assim. Ou seja, no período de Juízes, onde os juízes estavam corrompidos e a nação principalmente corrompida, o Senhor já não falava tanto. E o Senhor escolhe exatamente Samuel para falar com a nação. O Senhor fala com Samuel acerca de Eli,
Samuel entrega a profecia para Eli, e essa profecia é contra a casa de Eli, porque vai haver uma destruição, e não adianta Eli fazer sacrifícios mais, porque Deus não iria voltar atrás. Deus estava muito irritado com o sacerdote Eli. Sabe por quê? Porque ele não fez como Ana. Ele simplesmente deixou seus filhos fazer o que quisesse. E uma passagem da palavra vai dizer que ele fala: meus filhos estão falando mal de vocês. O que vocês estão fazendo? O homem, você ficar contra o homem, ele vai te julgar. Mas o homem ficar contra Deus, quem pode livrar? Só isso que ele fala, ele não repreende. E os seus filhos vão fazer atos de prostituições dentro dos atos do Senhor, da casa ali, né? Naquele lugar de adoração, profanando aquele lugar. E Deus vê tudo e nada passa desapercebido. E aí Deus teve que pegar uma pessoa que não tinha linhagem sacerdotal, cujo nome era Samuel, filho de uma mulher simples, aonde o ponto de partida da vida de Samuel, veio de uma mulher chamada Ana, sua mãe, uma mulher de oração, uma mulher que perseverava na oração, uma mulher que recebia muitas afrontas da sua rival Penina, mas nem isso desmotivou a ela de buscar Deus. Eu não sei qual é a sua perseguição, o que tem desmotivado você a buscar o Senhor, o que o seu rival ou a sua rival tem feito para te perturbar. Não desmoreça, não é hora de esmorecer. Vai dar meia-noite no horário profético. E aí, quando o Senhor voltar para arrebatar a igreja, pode ser que você fique por causa de uma perturbação de Penina. E a nossa intenção, que nós somos uma igreja fiel do Senhor, é não ficar por isso. Seja como Ana, mas você pode ser estéril fisicamente. Gere para o reino de Deus filhos espirituais e seja referência. O que falta hoje na nossa vida cristã são pastores para ser referência, liderança que não são mais referência, mulheres que não são mais referências, vão para a igreja de qualquer jeito, não estão aí se vão provocar escândalo, se o homem vai olhar, não estão nem aí. Faltam muitas referências, mulheres dentro de casa que não são referências para os filhos, porque gritam, porque brigam muito, porque quando tem que brigar, não briga, faz tudo errado, né? Os pais também, o pai que fala assim, resolve com a sua mãe, resolve com a sua mãe, resolve com a sua mãe, não quer exercer o papel de pai dentro de casa, tá difícil, né? Tá faltando a gente se voltar mais para o Senhor e ter Jesus Cristo como referência. Seja referência para este século. O ano vai se findar, o ano de 2021, e dá tempo de você ser referência para alguém no ano de 2021. Seja como Ana, gere profetas, um juiz e um sacerdote. Gere, porque você vai ter sobre você a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você vai gerar. Fique com Deus. Espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, como entrou no meu coração. E seja bem-vindo ao Conectados com a Palavra. Volte aqui mais vezes, se inscreva no canal e fica com Deus.